Imagina a seguinte situação: João, aprovado em concurso público, entrou no serviço público antes de 2003. Entretanto, o vínculo de João é um vínculo seletista. Pouco servidor público sabe, mas isso é possível, por conta de uns problemas que nós tivemos lá atrás relacionados ao regime jurídico único, regime jurídico administrativo único. O que acontece com o João na hora que ele for fazer o pedido dele de aposentadoria? Na cabeça de muito servidor público olha, se eu entrei antes de 2003, se eu entrei antes do dia 31 de dezembro de 2003, que é a publicação da emenda 41, eu tenho direito à paridade e integralidade. Foi isso que me informaram, é isso que eu li na internet. E eu também estou respeitando as regras de transições, a regra de transição lá da emenda 47 de 2005. O João, na cabeça dele, ele vai fazer um pedido, um requerimento administrativo de aposentadoria e ele vai ter respeitada a aplicação da regra da integralidade e a paridade. O problema que ele não sabe é que esse vínculo seletista pode ser interpretado de uma maneira muito negativa por parte da administração pública. Essa interpretação negativa vai acabar afastando a integralidade e a paridade a que ele teria direito. Vou tentar explicar de uma outra forma para vocês. A paridade e integralidade do servidor público está prevista lá na regra de transição da emenda 41, no artigo 6º, e também no artigo 2º e 3º da emenda 47 de 2005. Basicamente, todo esse conjunto normativo é o que permite com que o servidor público aposente com a totalidade da última remuneração da ativa, isso daqui é integralidade, e quando houver uma atualização da remuneração do serviço na ativa, essa atualização da remuneração vai ser aplicada também à aposentadoria daquele servidor. Essa é a segunda regra, a paridade. Porém, tem alguns servidores públicos que ingressaram no meio de uma bagunça envolvendo o regime jurídico único, que veio lá numa emenda constitucional de 98. Como o regime jurídico único ele foi quebrado, surgiram outros regimes jurídicos na administração pública. Então acontecia do servidor público ser contratado no regime seletista e não ingressar no serviço público pelo regime estatutário. A administração pública pegou esse fato e agora algumas autarquias previdenciárias, alguns institutos de previdência dos estados estão negando a aposentadoria para esses servidores pela integralidade e pela paridade sob a justificativa de que eles não teriam ingressado como estatutários. Porém, o João, mesmo sendo seletista, depois de 2003, o estado veio e ofereceu para ele a possibilidade do ingresso no regime próprio de previdência. Ou seja, ele se tornou estatutário e ingressou no regime próprio. Esse é um fato que, por exemplo, aconteceu aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A maioria dessas conversões de regime, que a gente chama, elas aconteceram em meados de 2005. Ou seja, aquele servidor que era seletista ingressou no regime próprio e se tornou um servidor estatutário. Na cabeça desse servidor, como ele entrou antes de 2003 e ele fez concurso público e estava trabalhando, por exemplo, na administração direta, ele poderia estar trabalhando numa secretaria, ele poderia estar trabalhando numa autarquia, ele faria jus à integralidade e à paridade. E realmente essa é a lógica da maioria dos servidores e deveria ser a interpretação aplicada. O problema é que alguns institutos de previdência, algumas autarquias previdenciárias não têm reconhecido a paridade e integralidade para os servidores que passaram por essa conversão. Basicamente, o que esses institutos de previdência alegam? Eles alegam que o ingresso no serviço público não se deu no vínculo estatutário e por isso eles não poderiam receber os direitos relacionados à integralidade e paridade. Bom, isso daí é um absurdo por si só e, na verdade, a única coisa que é fácil para servidor público aqui no Brasil é ser perseguido e perder direito. Basicamente, você que é servidor público tem que saber que há como resguardar a sua integralidade e paridade nesses casos. De uma forma geral, existem alguns normativos que dão o conceito de efetivo serviço público para a gente. Esses normativos, inclusive, foram utilizados como referência nas decisões de alguns tribunais. O Supremo Tribunal Federal já julgou situações em que reconheceu o efetivo serviço público como CLT para fins de aposentadoria pela emenda constitucional 41, ou seja, considerou que o ingresso de um servidor mesmo seletista, mas antes da publicação da emenda 41, faria com que ele percebesse o direito à integralidade e à paridade. Entretanto, essa discussão ela não é pacífica hoje em sede de tribunais superiores e também muito menos em sede de tribunais regionais. Você quer ver uma coisa maluca que pode acontecer? Pode ser que você ajuize uma ação pedindo a integralidade e paridade e se enquadre nessa situação de estar com vínculo seletista e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgue que esteja correto, que você tem direito à sua integralidade e paridade, ou seja, conseguimos uma revisão de aposentadoria para você. Entretanto, pode ser que mesmo você fazendo essa ação no mesmo tribunal, uma outra Câmara ou um outro julgador entenda que você não tem direito. Infelizmente, essa incerteza jurídica, ela permeia e permanece hoje não só no Tribunal do Mato Grosso do Sul, mas em tantos outros tribunais
Brasil afora. A realidade é que nós precisamos consolidar, precisamos levar esse tema à discussão nos tribunais superiores para poder resolver esse impasse. Afinal, o servidor que entrou como CLT, mas fez concurso público, ele tem direito à integralidade e paridade. Até porque o artigo 6º da emenda 41 em nenhum momento fala que o ingresso no serviço público seria em determinado regime. Basicamente, se você passa por essa situação, recomendo que você procure um advogado especialista em direito público, um advogado especialista em direito administrativo, que atue com agentes públicos para poder te orientar nessa situação. Muitas vezes, desde o requerimento administrativo, você já consegue resguardar o seu direito e demonstrar para o Instituto de Previdência que a sua situação não pode sofrer essa lesão, ou seja, seu direito à integralidade e paridade deve ser garantido. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você tem alguma dúvida, quer pedir uma opinião técnica da equipe do escritório, a gente tem um site aqui embaixo do vídeo, onde você pode entrar em contato com a nossa equipe. E também, se você quiser acompanhar mais conteúdos envolvendo servidores públicos, militares, basta se inscrever aqui no canal, no YouTube, e também acompanhar o perfil do escritório, o perfil aqui no caso da figura do advogado Jorge Fernandes nas redes sociais.